Damn Reincarnation, capítulo 208. A Sala Escura, 1. Ciel Lionheart olhou para o canto da sala de treinamento com olhos opacos. Lá estava a bispa auxiliar Cristina, que havia chegado há vários dias como convidada da família Lionheart. Desde a competição contra os Cavaleiros Dragão Branco, os Cavaleiros Leão Negro estavam cheios de motivação e treinando quase todos os dias. Durante os combates de treinamento, era comum conter as habilidades de alguém em consideração ao oponente, de modo que não se machucasse. Embora esse método funcionasse para diminuir as lesões, não servia ao propósito real dos combates, melhorar as habilidades e técnicas de alguém. Assim, os Cavaleiros Leão Negro realizaram batalhas simuladas, permitindo que os cavaleiros mal passassem por cima de seus oponentes com suas armas. Como resultado, alguns cavaleiros eram feridos a cada dia. Embora a maioria dos cavaleiros conseguisse evitar ferimentos fatais devido às suas excelentes habilidades, era bastante comum que as lâminas deixassem leves arranhões na pele. Naturalmente, a família Lionheart possuía uma variedade de métodos de tratamento condizentes com seu nome de família. Mesmo sem um sacerdote de alto escalão, eles tinham vários tipos de poções que ofereciam a seus cavaleiros, e uma equipe médica academicamente qualificada com uma infinidade de experiência estava sempre pronta para tratar qualquer pessoa. Além disso, a família Lionheart fez questão de sempre fazer grandes doações para o templo na capital em caso de emergência. Isso garantia que um sacerdote de alto escalão sempre pudesse ser mobilizado se ocorresse algum acidente que exigisse magia divina. Na verdade, pequenos cortes não justificavam médicos, sacerdotes ou quaisquer poções. Aqueles pertencentes aos Cavaleiros Leão Negro eram tão resistentes quanto fortes. Eles se recuperariam da maioria dos ferimentos, a menos que seus órgãos fossem esmagados ou seus ossos fossem quebrados. Os próprios cavaleiros sabiam disso, então não se importavam com ferimentos leves e superficiais. Mesmo assim, os mesmos cavaleiros estavam alinhados na frente de Cristina, com seus ferimentos extremamente leves. Não é que Ciel falhou em entender sua linha de pensamento. Não era como se a curandeira fosse uma simples sacerdotisa. Ela era a única candidata a santa no Império Sagrado de Iuras. Se havia apenas uma candidata, eles não poderiam simplesmente chamá-la de santa? Seja qual for o caso, ela não era uma sacerdotisa comum, e, embora nenhum dos cavaleiros dos Lionheart fosse crente devoto batizado na religião da luz, eles não eram céticos que duvidavam da existência do Deus da Luz. Era inegável que o Deus da Luz era uma existência que concedia aos crentes o poder de criar milagres, e era reverenciado por inúmeras pessoas. Portanto, era natural que os cavaleiros quisessem experimentar pessoalmente o milagre da candidata a santa pelo menos uma vez. Não gosto disso, resmungou Ciel. Nem eu, concordou Mer. Ela lambeu fervorosamente o pirulito que obteve no quarto de Ancila mais cedo, mas seu olhar cortante nunca deixou Cristina. Então, do que exatamente elas não gostaram? Por um lado, Mer sabia a verdade sobre Cristina, então sabia que não tinha jeito, enquanto por outro lado, Ciel não sabia a verdade sobre Cristina. Então ela não sabia que o sorriso de Cristina, que parecia inabalável, era apenas uma máscara, e que todo o seu fingimento era fruto de um passado miserável. Ela não sabia o que Eugene tinha feito no Império Sagrado nos últimos dias, nem sabia nada sobre a fonte de luz, ou que dentro de Cristina Rogeres residia a alma da fiel Anice, de 300 anos atrás. Mas havia uma coisa que ela sabia. Eugene partiu para Iuras imediatamente após receber uma carta. E embora não soubesse exatamente o que ele havia feito lá, aconteceu que a festa mais espetacular e magnífica celebrando o nascimento da fiel Anice coincidiu com os dias de sua ausência. Além disso, Eugene voltou com a bispa auxiliar Cristina logo após o término do festival. E qual foi o motivo que ele deu? Para curar uma doença incurável infligindo os elfos. Ciel gostava dos elfos da floresta, e sentia muito por aqueles que estavam ficando sem tempo devido à doença demoníaca. Portanto, era convincente o suficiente que Cristina Rogeres, a bispa auxiliar de Alarte, e a única candidata a santa, estava hospedada na casa principal da família Lionheart, para tratar dos elfos. No entanto, algo sobre ela simplesmente não atraía Ciel. Ela notou que Cristina passava seus dias tratando os cavaleiros quando eles terminavam o treinamento, então se dirigia direto para a floresta ao pôr do sol.
Era realmente para tratar os elfos? Certamente parecia, mas... Estranhamente, Ciel viu Christina passando mais tempo com Eugene do que com os elfos. Não era como se os dois estivessem fazendo algo especial juntos. De seu tempo se esgueirando, não, observando as duas pessoas, Ciel notou que quando Eugene estava meditando no meio da floresta, Christina se sentava a alguns passos de distância e olhava para Eugene com um leve sorriso. Isso era tudo. Mesmo quando Eugene terminava de meditar e começava a treinar seu corpo, Christina observava de longe para não interferir em seu treinamento, mas ainda com o mesmo leve sorriso. Ciel olhou para Christina à distância com olhos semicerrados. Christina dava um leve sorriso ao tratar os cavaleiros com magia divina. No entanto, seu sorriso era diferente daquele que pairava em seus lábios quando estava com Eugene na floresta. O sorriso de Christina era definitivamente diferente de quando encontrou Eugene mais cedo no corredor da mansão, quando o cumprimentou dizendo: Sir Eugene, você tem algo especial planejado para hoje? E quando perguntou: Sir Eugene, por que não comemos juntos hoje? Seu sorriso atual também era diferente de quando ela perguntou: Sir Eugene, como você dormiu? O que você vai fazer no café da manhã? Ah, na mesa da família com o resto da família Lionheart. Então acho que terei que sentar em uma mesa diferente. Por favor, coma comigo da próxima vez. Senhorita Ciel, Desra gritou enquanto voltava do treinamento na floresta, avistando as costas de Ciel e Mer. As duas nunca pareceram se dar bem, então o que estavam fazendo escondidas atrás do pilar juntas? O que diabos era responsável pelas faíscas em seus olhos? Desra se aproximou de Ciel por pura curiosidade. Ei, Desra, não faça isso. Apenas vá embora. A voz pertencia a Cian. Ele gritou da janela do terceiro andar da mansão, o mais silenciosamente possível. Estava olhando para a sala de treinamento, enquanto se curvava atrás da janela. No entanto, ele falhou em desviar Desra de seu caminho. Mas não foi porque ela não ouviu a voz dele. Em vez disso, ela o ouviu, mas não conseguia entender por que tinha que parar de andar. Ela estava se aproximando das duas por curiosidade. Então, o que havia de errado nisso? Senhorita Ciel, o que você está fazendo aí? Está espionando a bispa auxiliar Christina? Disse Desra. O rosto de Cian ficou mais branco quando ouviu a pergunta. Rapidamente fechou a janela, e até puxou as cortinas, perdendo toda a coragem de continuar observando. Sua porca idiota. Assim começaram os xingamentos de Ciel. 4 pessoas estavam sentadas no espaçoso escritório do chefe da família. Gilead Lionheart, Dion Lionheart, Carmen Lionheart e Eugene Lionheart. Dos 3 sentados do outro lado de Eugene, Dion parecia o mais chocado. Ele levou algum tempo para perceber que sua mandíbula estava praticamente tocando o chão enquanto olhava espantado. E quando percebeu, prontamente fechou a boca. Então levou um momento para digerir o que acabara de ouvir. Não que tenha falhado em compreender as palavras literais, mas era difícil entender completamente. Hahaha. Então Dion preferiu rir. Ele riu brevemente, então encolheu os ombros com um suspiro. Isso me faz parecer miserável, disse Dion. Ele nasceu o caçula de 3 irmãos. O irmão mais velho cuidava dos irmãos mais novos desde a infância, e nasceu com o caráter e as qualidades adequadas ao filho mais velho. Seu segundo irmão era caloroso e generoso. Ele não possuía a ambição de competir com seu irmão mais velho, nem as características que o qualificavam para isso. O irmão mais novo, Dion, nasceu com todas as qualidades vantajosas e desvantajosas de seus irmãos. Ele era dotado de talento suficiente para competir com seu irmão mais velho e era um homem de caráter imaculado. Ao mesmo tempo, era humilde e generoso. Resumindo, ele era um gênio. Assim como Gilead, Dion foi elogiado como um gênio desde criança, embora nunca tenha agido com arrogância. Além disso, depois de perder seu direito ao lugar de chefe de família, ele teve a oportunidade de viver livremente. Então empunhava sua espada como queria, vagando por muitos países diferentes. Ele brandiu uma espada pela primeira vez aos 7 anos de idade, e após treinar por 30 anos, conseguiu alcançar a 6ª estrela da fórmula da chama branca. Foi semelhante para Gilead e Carmen também.
Ambos haviam dedicado boa parte de suas vidas à espada. Quando você me chamou de repente, presumi naturalmente que era para comemorar minha ascensão a capitão da 5ª Divisão, disse Gion. Isso definitivamente é algo para comemorar, Gion, mas era apenas uma questão de disciplina. Também não foi uma surpresa, respondeu Carmen com um charuto seco na boca. O charuto grosso pendia em um ângulo requintado nos lábios de Carmen, nem muito inclinado nem pronunciado. Este é um feito verdadeiramente notável, pensou Eugene. Gilead entrou na conversa. No entanto, é certamente surpreendente que ele tenha conseguido alcançar a 6ª estrela da Fórmula da Chama Branca aos 20 anos. Você diz 20, disse Dion, enquanto balançava a cabeça com uma expressão estupefata. Eugene só treina na Fórmula da Chama Branca há 7 anos. Mesmo agora, ele ainda se lembrava dos eventos tão claramente quanto a luz do dia. Após a cerimônia de continuação da linhagem sanguínea, quando Eugene foi adotado na família principal, Dion guiou Eugene para a linha Lei nas profundezas da floresta. Eugene primeiro ressoou com Mana lá, e foi guiado na Fórmula da Chama Branca. Quem poderia acreditar? 13 anos já estava um pouco atrasado para aprender a controlar Mana. Mesmo que a Mana da linha Lei fosse incrivelmente densa, Eugene imediatamente sentiu a Mana ao se sentar, e conseguiu manipulá-la. Então, assim que Gion lhe ensinou a Fórmula da Chama Branca, ele conseguiu empunhá-la sem qualquer ajuda. Achei que todos soubessem que ele é um gênio monstruoso, bufou Carmen enquanto largava o charuto. Ela e Gilead foram informados da conquista de Eugene alguns dias atrás. Ela havia ficado suficientemente surpresa, então poderia manter a compostura agora. Claro, mas ainda é difícil de acreditar, respondeu Dion, antes de pigarrear. Atualmente, havia apenas 3 pessoas na família Lionheart que conseguiram alcançar a 6ª estrela da Fórmula da Chama Branca. O chefe da família, Gilead. O capitão da 5ª Divisão dos Cavaleiros do Leão Negro, Dion, e Eugene. Carmen foi a única que quebrou o teto e alcançou a 7ª estrela. A entrada na 6ª estrela da Fórmula da Chama Branca era uma façanha incrivelmente difícil. Até Klein, o irmão mais novo de Carmen e o mais velho da família, estava preso nas 5 estrelas. Você já explicou as mudanças que ocorrem depois de alcançar a 6ª estrela? Sim, respondeu Gilead com voz calma antes de erguer a cabeça. Fwosh! Uma chama branca envolveu o corpo de Gilead. Ele operou a fórmula da chama branca e direcionou a chama com a ponta do dedo. No entanto, a aparência da chama era ligeiramente diferente do que era comumente visto com a fórmula da chama branca. A ponta da chama bruxuleante era afiada como um furador, mas também queimava como uma lâmina curva. A fórmula da chama branca passava por uma tremenda mudança após a 6ª estrela. Assim como Eugene adivinhou, a fórmula da chama branca sincronizada com as inúmeras experiências e batalhas. Não, para ser mais preciso, a fórmula da chama branca assimilada com o próprio usuário. A fórmula da chama branca de Gilead emitia a aparência de muitas lâminas ao redor de seu corpo, em vez de chamas reais. Embora as chamas tenham sido criadas a partir de mana refinada ao limite, assim que Gilead desejasse, a chama afiada se transformaria imediatamente em lâminas de chama branca. Esta é inteiramente minha própria chama, murmurou Gilead com um sorriso amargo. Pensando bem, Eugene nunca havia aprendido nada de especial ou grandioso com Gilead. O mesmo aconteceu com Cian e Ciel. Embora Carmen sempre levasse Ciel e cuidasse de seu treinamento, ela nunca havia lhe ensinado nenhuma habilidade especial. A única coisa que os veteranos ensinaram às crianças em termos de ser um Lionheart foi a fórmula da chama branca. Embora as crianças aprendessem como utilizar suas armas, como lutar e muitas outras coisas, essas lições também podiam ser aprendidas fora da família Lionheart. Eugene aprendeu a arte secreta da espada vazia com Alchester, alguém de fora da família. Infelizmente, porém, a família Lionheart não tinha tais artes secretas. Não tem jeito mesmo, Gion disse com um suspiro antes de ativar sua própria fórmula da chama branca. Sua chama possuía o temperamento oposto da de Gilead. Se a chama de Gilead era uma lâmina afiada, a chama de Gion parecia uma onda fluindo. A chama foi claramente otimizada apenas para Gion e incorporou suas tendências e hábitos. Para simplificar,
Todos eles estavam mudando a natureza da mana que formava sua chama. Era possível para Eugene imitar suas chamas, mas nem ele poderia replicar as possibilidades contidas nelas. Assim, a família Lionheart não poderia possuir uma arte especial ou uma técnica como a espada vazia. A espada sempre refletirá a natureza de seu portador. A fórmula da chama branca derrete e integra a natureza da pessoa na chama. Quando alguém atinge a sexta estrela, sua chama muda de acordo. Mas se alguém se conscientizar dessa verdade antes de chegar à sexta estrela, terá consciência disso desde muito jovem. Não se pode dizer que seja incondicionalmente ruim, mas pode-se acabar insistindo em roupas que não cabem no corpo, enquanto perseguem falsas imagens de si mesmos. Continuou Carmen, golpeando o ar com o punho enluvado. Sua chama não era grande, mas a mana que a constituía era incrivelmente densa. Ficou claro que o poder contido em sua chama era muito maior do que o que aparecia na superfície. É por isso que a verdade está escondida. Permite que alguém busque sua própria arte enquanto se fortalece, sem ter consciência disso. Eugene observou silenciosamente as chamas das 3 pessoas por um tempo, então ativou sua própria fórmula da chama branca. As estrelas em seu coração começaram a girar, e sua chama aumentou ferozmente. No entanto, sua chama era muito maior e mais brilhante que as chamas dos 3. Ao mesmo tempo, ameaçava devorar qualquer um que ousasse se aventurar muito perto dele. Como esperado, comentou Dion com um sorriso amargo. Fush! Ele extinguiu sua própria chama antes de balançar a cabeça. Agora entendo por que você também me convocou, irmão. É impossível ver isso sem se surpreender, murmurou Carmen. Eugene também apagou sua própria chama enquanto ouvia a conversa. Ainda não ouvi todos os detalhes, disse Eugene. Ele estava meio que esperando que dessem uma festa de comemoração agora que ele alcançou a sexta estrela. Ainda assim, depois de ouvir a notícia e ver sua chama, Gilead e Carmen revelaram uma tensão não provocada, em vez de comemorar. Você sabe sobre o porão da casa principal? Perguntou Gilead. Sim, há um depósito de comida no porão, certo? Os aposentos dos empregados também estão lá, e mais abaixo, é a sala do tesouro, Eugene respondeu. Ainda mais profundo do que isso? Perguntou Gilead. Era difícil para Eugene entender do que ele estava falando. Como tal, ele permaneceu em silêncio enquanto olhava para Gilead. Depois de um tempo, Gilead continuou. No subsolo da casa principal, há uma sala conhecida como Sala Escura. Sala Escura? Perguntou Eugene. Como a linha Lei da Floresta, é um legado deixado pelo grande fundador para as gerações futuras. É também uma das razões pelas quais a linhagem direta teve que ficar no mesmo local por 300 anos, disse Gilead. Simplificando, é assim. Carmen interrompeu Gilead e continuou em seu nome. Eugene Lionheart. Sim, respondeu ele. Hoje você destruirá um mundo, disse ela. O quê? Nascer de novo. Essa conversa era realmente necessária? Eugene ponderou seriamente. Carmen não estava falando sozinha? Mas não parecia ser o caso, a julgar pelas expressões solenes nos rostos de Gilead e Dion. Então, vou quebrar um espelho, ou um ovo? Perguntou Eugene. Do que diabos você está falando? Este não é o momento para brincadeiras. Carmen repreendeu Eugene com uma expressão grave. Filha da pu. As sobrancelhas de Eugene imediatamente se franziram com irritação. Não há nada em que pensar muito, disse Carmen antes de apontar o dedo para Eugene. Você entrará na sala escura, refletirá sobre si mesmo, se matará e nascerá de novo. O que havia para não pensar muito sobre... Eugene não conseguia entender o que Carmen estava dizendo.